Vou venir com muito amor, carinho, para a nossa palestra de hoje. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. O tema da palestra de hoje é resiliência, né, e a espiritualidade fora da casa espírita. Resiliência a gente até falou já um pouco aqui em algumas outras oportunidades, né, do significado da palavra, apesar que no decorrer da palestra vai ficar mais claro. É um termo utilizado pela física, né, que fala sobre a capacidade de uma matéria de ser torcida, de ser alterada e voltar ao seu estado normal, né? Mas na psicologia, a resiliência é tratada como a capacidade que a pessoa tem de sofrer adversidades na vida e mesmo assim se manter firme, né? Mesmo diante das dificuldades, né, do desemprego, da doença, enfim, conseguir manter-se forte, né? Isso é resiliência para a psicologia, né? E eu estou relacionando isso com a nossa vida fora da casa, né? Fora da casa espírita. Porque a gente não vive aqui todo dia, 24 horas por dia, né? Nossa vida é mais lá fora. E na própria prece agora que a irmã fez de abertura, ela convidou os irmãos espirituais para vir proteger a casa, os trabalhos, a noite, né? E é interessante isso porque é claro que eles estão aí protegendo, né? Desde antes, desde cedo, o dia inteiro, né? A casa é preparada para isso, mas acaba a reunião 9 horas, a gente vai embora. Nós vamos para a nossa casa, pega o nosso carro, enfim, cada um vai cuidar da sua vida, uns vão trabalhar ainda, outros vão descansar. E aí, como é que faz? Se a proteção está aqui, né? Se tudo que a gente sente de gostoso aqui dentro ficar aqui, a gente vai embora e nada disso faz sentido, porque a nossa vida é mais lá fora do que aqui dentro, né? Eu frequentei uma casa espírita por mais de 10 anos, já também falei isso aqui, Luz e Verdade, fica lá na cidade de São Miguel, né? No Parque Cruzeiro do Sul. E na época eu não tinha carro, enfim, eu pegava carona com os irmãos, né? E uma vez eu tinha mania, eu era muito bravo no trânsito, né? De xingar, tá? Todo mundo estava errado, só eu estava certo. E esse irmão vinha me dizendo: acabamos de sair de uma reunião, né? Acabamos de sair de um. E quantas vezes eu era palestrante no sábado, eu era um dirigente de um grupo, enfim, de uma sessão. Ele falou: cadê aquele cara que estava lá, né? Basta sair na rua, você já se perde, né? Ou então julgava as pessoas, né? Eu lembro que uma vez passou um carro por nós e jogou uma latinha de cerveja pela janela. Quase que eu desci do carro e fui lá bater no cara que jogou a latinha de cerveja. Isso é um absurdo, como é que pode, que educação. E ele me disse uma coisa na época que eu não me esqueço até hoje, porque foi muito marcante. Ele falou assim: olha, quem somos nós para julgar, né? Você é tão melhor que ele para falar da latinha que ele está jogando. Ele joga a latinha, e você está aqui maldizendo ele, querendo brigar com ele. Então ele falou assim, o tal do orar e vigiar, ele falou: pensa no que eu estou te falando, né? Acalma teu coraçãozinho e tenta manter o padrão vibratório que você tinha até agora há pouco. Porque se a gente não conseguir manter isso na semana, se ficar só no encontro aqui da casa, ou por irmão que é católico só na missa de domingo, né? Por irmão que é protestante só na reunião dele na igreja, a gente é cristão 1 hora por semana. E o resto, né? Por isso que eu trouxe esse tema da espiritualidade fora da casa espírita, né? Então, dentro da casa espírita, o ambiente ele é sempre muito favorável, né? Porque há os anjos protetores, né? Há os nossos mentores pessoais, há os mentores da casa,
a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a Jesus Cristo, a vários ministros da espiritualidade protegendo, endereçando as pessoas, aqueles que a gente que não enxerga, está aqui, mas não está vendo, né? Então há toda essa proteção, inclusive na hora do passe, eu coloquei ali uma foto aqui, ó, do passe, né? Que o passe material, mas tem toda a preparação espiritual, e os irmãos que estão dando passe têm a ajuda, né, da espiritualidade. Então o ambiente aqui dentro ele é muito propício, né? É muito normal a gente se sentir muito bem aqui dentro, né? Protegido, com o coração leve, né? Porque está todo mundo pensando da mesma forma, né? Direcionando o pensamento, canalizando as ideias para no mesmo lugar. A gente está pensando em paz, em amor, em cura, em ficar tranquilinho, né? Em amenizar o nosso coração. Então é muito fácil, aqui dentro é muito fácil a gente ser espírita, né? Mas no ambiente fora da casa, né, aquele onde a gente passa a maior parte do tempo, ele é composto de outras coisas, né? Então, o que tem no dia a dia, né? O dia a dia tem trabalho, o dia a dia tem conta para pagar, o dia a dia tem doença, o dia a dia tem trânsito, o dia a dia tem correria, o dia a dia tem as pessoas que não têm afinidade com a gente, aquelas que a gente não tem afinidade com ela, o vizinho que não sei o quê. Tá? O dia a dia é o dia a dia, né? E tem um casamento, olha que bonitinho do casamento. Tem um casamento que não é fácil, né? Tem os filhos que dão muito trabalho. É muito fácil a gente se perder no dia a dia porque motivos não faltam, né? Motivos não faltam. A minha filha vai fazer 4 anos, eu não tenho trazido ela porque ela é ligada no 340. E hoje foi um dia desse, bem difícil com ela, né? Inclusive ela está fazendo tratamento de domingo na Federação Espírita. Eu levo ela para ver se ela dá uma acalmadinha. E foi um dia difícil porque ela estava danada hoje, assim. Ela fez de tudo para me tirar do sério. E eu sou sempre muito paciente com ela e tal. E, filha, ajuda o papai. Ajuda o papai, papai te ajuda. E não sei o que, passa a mão, e abraça, e beija, e brinca. Mas teve um momento que eu perdi a paciência, dei um tapa na mesa de plástico dela, que ela saiu andando branca e demorou a voltar, porque ficou com a mãe lá assustada. Eu me esforcei muito para não fazer isso, porque eu não queria me perder a minha sintonia com esse momento aqui, né? É bom que você passe um dia tranquilo quando você vai fazer uma palestra, né? Um dia antenado com a espiritualidade, em paz, enfim. Eu estou contando isso para vocês verem que não é fácil, né? A gente tem as atribulações do dia a dia e que é muito fácil a gente se perder, sair do sério, né? No trabalho, em casa, é muito fácil. É assim, né? Então a gente ouve história de pessoas que sempre foi honesta, decente, trabalhador e de repente um homem de família entra num bar para tomar uma cerveja e por causa de futebol ele quebra a garrafa na cabeça de outro, pronto. De um momento ele sai de um homem limpo com a justiça para um criminoso. E é assim, né? E era um homem bom, né? A psicologia fala algumas coisas sobre isso, né? Inclusive sobre aquelas pessoas que se deixam levar pelo clima, né? Então você vê no estádio de futebol, o homem nunca brigou também, está lá numa boa torcendo para o clube dele, começa uma briga aqui do lado, e quando ele vê, ele está também eufórico e entra na briga. E não era nem com ele. Olha que coisa, olha como a gente é suscetível ao erro, como o tempo todo a gente está ali sendo testado, né? E é fácil desandar, muito fácil, é muito fácil. Se manter tranquilo, calmo, íntegro e não se envolver com situações difíceis é muito difícil, né? É um exercício que você tem que o tempo todo tá fazendo, né? Então, se o ambiente fora da casa não é dos melhores, se a gente tem lá fora atribulações, dores, sofrimento, conta para pagar, correria, se nós somos testados o tempo todo lá fora, o que a gente tem que fazer? Para lá fora da casa manter esse clima aqui de dentro. Então eu trouxe para a gente alguns temas
curtos para a gente falar e que ajudam a gente no dia a dia a manter uma atmosfera boa. Porque você pode estar num ambiente super difícil e você ser uma luzinha ali, né? Você está num ambiente hostil, de briga, de confusão, e você manter a sua integridade, a sua paz e mais, levar essa paz para as pessoas, porque é muito comum a gente ouvir isso, né? Quando a gente consegue estar em paz, você fala, eu estava tão mal, eu conversei 5 minutos com você, eu consegui ficar calmo, você me falou coisas que me confortou meu coração, você me abraçou e teu abraço salvou meu dia. A gente ouve isso muito, né? É muito bom quando a gente ouve isso, mas para a gente conseguir transmitir isso, a gente também tem que estar bem. E para a gente estar bem, eu trouxe algumas coisas para a gente exercitar durante a semana, né? Então, o que é resiliência? Que é a primeira coisa que eu trouxe, o primeiro tema que eu trouxe, né? É a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa. Olhar para as coisas com resiliência é saber que, apesar da dificuldade, você vai ficar bem. Apesar do desemprego, você vai superar essa fase. Apesar da doença, você vai superar essa fase. Mesmo que superar signifique o seu desencarne. Quem disse que recuperar é se curar? De repente não é para a gente se curar, né? Eu confio muito na providência divina. Eu dificilmente questiono o que Deus decide. E eu tenho uma amiga que ela fala muito sobre isso. É uma amiga espírita também, por coincidência, podia ser de outra religião, mas ela é espírita. E toda vez que acontece uma desgraça aí na humanidade, um terremoto, um muçulmano que atropela todo mundo com um caminhão, né, essas loucuras que a gente vê, ela fala assim: está tudo no seu devido lugar. Não tem nada fora do lugar, né? Por mais dolorido que sejam as situações que a gente vê acontecendo, está tudo no seu devido lugar, porque Deus é sábio. Deus sabe o que faz. A gente é que não sabe. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, duvidar das ações de Deus é duvidar da inteligência de Deus. E eu acho que Ele é inteligente. Eu acho que Ele sabe o que está fazendo. Então, resiliência é a primeira dica que a espiritualidade traz para a gente. Diante da dificuldade, seja firme, seja perseverante, acredite que vai passar, que é uma fase, mas que o dia seguinte, o dia amanhece, não tem jeito. A noite não dura a eternidade, né? Vai amanhecer. A segunda dica da espiritualidade para a gente é ressignificar, né? Esse termo é muito novo, né, para a maioria das pessoas, e aqui no Brasil mais ainda, né? Ressignificar vem de uma ciência chamada psicologia positiva, né? Que alguns psicólogos e psicanalistas americanos desenvolveram, a psicologia positiva, né? E aí foi para o coaching, foi para as religiões estão falando sobre isso, e é uma ideia bem interessante. Ressignificar é dar um novo significado para uma coisa. É você pegar uma situação difícil na tua vida, que você está passando ou já passou, e dar para essa situação um significado mais interessante, mais tranquilo, mais adequado à tua vida, né? Então, eu trouxe uma frase aqui da Cora Coralina, que é uma poetisa. Ela fala assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é decidir. Ou seja, a decisão de ressignificar as coisas na nossa vida também é nossa, né? E aí, quando você fala de decidir, que nós temos que decidir, porque o importante é decidir, você vai para outras questões que a filosofia trata também, né?
que é a nossa liberdade. A nossa liberdade, apesar de ser fantástica, porque nós somos livres para fazer da nossa vida o que a gente bem entender, é o livre-arbítrio, também traz para a gente uma grande responsabilidade, porque ser livre também é difícil. Ao contrário do que muitos pensam, né? Quem é livre faz o que quer, mas você é responsável pela tua liberdade. Olha que coisa. A cada passo que você dá, você é obrigado a decidir sobre a tua vida. E a culpa não é do teu marido, do vizinho, do padre, do pastor ou do dirigente da casa espírita, porque quem tem que decidir é você. Estar aqui agora foi uma decisão pessoal de cada um. Não é obrigação, né? Então a decisão é muito importante. Então ressignificar a vida é ter a oportunidade de decidir como enxergar as coisas, de pegar um sentimento ruim, por exemplo, e dar a ele uma nova interpretação. Quando a gente tem mágoa de alguém, né, olha para uma pessoa com rancor, ou pior, né, rotula alguém, nem conhece, não vou com a cara de fulano, de Beltrano e tal. Por que não ressignificar isso? Por que será que eu não vou com a cara se eu nem conheço? Deixa eu ver se eu encontro aqui um significado melhor para esse sentimento meu, né? Isso é ressignificar. A gratidão